Olá, estamos aqui no estúdio da Epapu, começando um novo projeto, que é o podcast do Papo de Empresário, e a gente vai ter muita novidade por aqui, e hoje a gente está com uma convidada que a gente vai já apresentar, mas antes, Paula Guimarães vai falar com vocês. Oi, sou a Paula Guimarães, estou à frente do Le Romantique, sou um especialista em cabelos e dou muita dica de beleza para você nas redes sociais. Pessoal, boa noite. Eu sou o Gonçalo Júnior, estou aqui com vocês no Papo Empresário desde o começo, junto com o Rafael. Sou o gestor comercial aqui do Centro Elétrico, vivendo aí um momento especial dos 100 anos do Centro Elétrico e estamos aqui hoje para contribuir com vocês com alguns ensinamentos aí de empreendedorismo, de gestão e com a nossa convidada especial que o Rafael vai apresentar agora. Pronto, vem falar um pouquinho de mim, né? Sou consultor empresarial, estou à frente da Vitai Desenvolvimento. E agora eu vou apresentar a nossa convidada, que é a Bruna Maciel, da Camarim, que está aqui com a gente. Boa Oi, noite, gente, boa noite. Um prazerzão estar aqui com vocês. Sou fera naquilo que faz, me propõe, eu me sinto honrada em estar aqui com vocês. Bruna, fala um pouquinho da tua história. Assim, às vezes a gente foca no hoje, né, no que a gente está vivendo agora como empreendedor, mas fala um pouquinho assim da tua infância, como é que as tuas primeiras referências de empreendedorismo, foi em casa, foi vendo TV? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ai, ótimo tu ter começado nesse ponto, porque eu sou filha de comerciante, né, de empresário. Meu pai, sou interiorana, nasci em Pinheiro, mas vim muito novinha para cá. Então, eu sempre vi meu pai na lida do comércio. Tanto aqui, ele tinha comércio aqui, como tinha no interior do Maranhão. E eu fui pegando, me formei em pedagogia, e atuei 15 anos na área, mas chegou um momento que eu não tinha, fiz pós-graduação, estudo na minha, mas tinha um momento que eu não tinha onde crescer. Assim, eu estava meio confusa com a minha profissão, da onde que eu ia passar, né? E a gente quer, muito nova. Aí, conclusão, eu fui ia trazer uma franquia, fui para um congresso, trazer uma franquia isso há 20 anos atrás, para treinar babás, pessoas que tem um instituto dentro que você botasse sua secretária, ela aprendesse tudo, como lidar com a criança. Aí antes do nada, estava tendo uma feira de moda no Rio, na época, que era o mesmo lugar. E aí minha mãe, que estava comigo, disse assim, vamos lá? Vamos conhecer a feira de moda? O destino. Eu já estava com o CNPJ e tudo tal, ainda armando. Mas teu pai foi a favor de cara? Tudo, meu pai, nossa, tudo. É porque geralmente, às vezes, o pai, quando vive uma vida difícil, quer empreender, tem seus desafios, às vezes, vai ser concursado, vai para um movimento mais fácil. Mas eu gostei muito, né, da dica dela que começar com uma franquia, né, é sempre interessante pela questão de você ganhar toda a estrutura e o treinamento. Então, tu pensou assim, né? Eu pensei assim, para o né? meu negócio que era voltado à educação. Quando eu fui visitar a feira de moda, a gente conseguiu entrar porque já tinha um CNPJ, não era da área, mas eu estava com o CNPJ, fiz uma credencial e do nada lá eu virei, assim, eu comecei a entrar nos showroom, nas coisas, e eu dizia, porque minha mãe era minha secretária, e eu comecei a desenvolver um papel, e como se eu fosse aquela pessoa. E eu disse, meu Deus, e eu comecei a fazer pedido, porque eu tinha... Já fez pedido? Já fez pedido. Eu tinha 10 dias para cancelar, e mamãe faz, porque feira, senão gente, só na próxima. Tua mãe é ótima, aí, né? Porque eu podia cancelar se caso eu voltasse atrás. Rafa, a dica do empresário, você está no lugar certo, na hora certa, É não perder a oportunidade. Às vezes a gente, assim, melhor fazer do que, assim, buscar a perfeição. Ela fez, acreditou, disse, não, eu vou acreditar nisso e tinha 10 dias ali, né? Qualquer coisa fazer acontecer, tinha uma coragem veio de onde? A minha mãe ligou pro meu pai e disse, então, não estou vendo ela com os olhos brilhando para isso daqui. A gente está dando uma pressão e eu acho que a necessidade de eu ter meu negócio, e era tudo voltado à minha área. E eu resolvi desafiá-la a conhecer uma feira de moda, porque eu sei que ela gosta de moda. Tu sempre gostou de moda? Sempre gostei.
Assim, sempre mesmo, de ser aquela amiga que arrumava as outras amigas, que coordenava Então, a já história existia, dos né? looks, já existia. Bruna não trabalha, gente. Bruna curte o momento Se empresário Mas dela, né? depois que a Ela- gente Essa- vira empresário, aí o negócio pega. Aí tem o outro lado, né? Para quem é Mas empresário, essa né? dica é muito legal, porque às Fazer vezes com a que gente você tem muito gosta, isso, ai, né? nossa, minha formação é essa, né? Então eu tenho que seguir isso pro resto da minha vida. Sim. Não existe mais isso hoje em dia. Se você gosta de alguma coisa, e se você se dá tão bem com alguma coisa que você se diverte fazendo, é uma ótima opção de Não. profissão, né? Com certeza, eu acho que você buscar ganhar dinheiro ou fazer dinheiro com aquilo que você ama fazer, né? É a famosa história, você não vai trabalhar nenhum dia na vida, aquilo ali para você vai ser Nossa, sempre eu um prazer. descobri naquela hora, Mas, né? E aí? Porque foi uma Conta aí, porque essa história tá legal. Foi uma simulação de que ela me desafiou e ela me viu eu muito mais entrosada no mundo da moda do que naquilo que eu me propus aí. E o Tua mãe- apoio tua mãe é nessa hora é esperta, tua importante, mãe é né? esperta, ela já pensou em tudo. É coisa de mãe, coisa de mãe. Ela pensou que ela viu que eu não estava empolgada. E quando ela me viu em outro cenário, aí ela ligou para o meu pai e disse: vamos, o negócio mudou. Eu vou dar força para ela aqui. E aí, como eu tinha vindo de uma pós-graduação em Brasília, e eu morei lá, e eu estava com pessoas, convivendo com pessoas que moravam em Brasília, não era assim só estudante, não. Eu tive o privilégio de ter amizade de pessoas de lá. Fiquei na casa de uma grande amiga que os pais são de lá, todo mundo. Então, Brasília é um lugar muito fechado, as pessoas são fechadas, mas quando tu tens a outra sorte de estar entrosado no contexto. E lá eu comecei a perceber o hábito deles. Então, a mãe da minha amiga, não comprava em shopping, quase nada. Shopping era lugar de ir para cinema, ou então, caso tinha alguma... Elas compravam nas entrequadras, que são as quadras ou então, no setor das casas de Lago Sul, Lago Norte, tinha sempre uma maison. E quando a minha mãe e a gente disse, tu tem 10 dias para decidir se é a franquia ou se é a moda, se é a franquia de educação ou se é a moda, e eu decidi pela moda, eu não me vi dentro de um shopping. Eu não me vi, eu não conseguia ver aquela lojinha dentro do shopping com aquela hora que tu não pode fazer, porque aí meu lado educacional, meu lado professora, meu lado educadora, é um lado muito criativo. E eu não conseguia me ver com esses chefes, o shopping, a franquia. Eu queria estar livre para criar, para colocar minha criatividade de pedagoga. E aí eu abri a primeira loja de rua de São Luís. Que foi a primeira loja de rua, 17 anos atrás, da Seu Camarim. Onde era para ser, era uma casa que eu aluguei, onde era para ser onde era para ser a franquia virou uma boutique. E o Camarim teve um propósito. Já é do lado criativo da educadora. Porque eu dizia, eu nunca gostei de estar à frente, assim, de ser modelo, de vestir as roupas. Eu nunca gostei dessa história. Eu sempre gostei de produzir. Mas eu nunca gostei de estar em foco. Sim. Entendeu? Então, lá eu tinha cada cômodo da casa, eu fiz, além da loja, eu fiz um banheiro que a cliente saía de lá, se ela tivesse para se arrumar lá, dia de sexta-feira eu tinha uma maquiadora, porque eu precisava trazer as pessoas dessa cultura diferente, tirar do shopping. E tinha proposta, o próprio nome, né? Camarim, já dá o cliente era já traz essa ideia. Meu cliente era a estrela. Sim. Meu cliente é a estrela. Não sou eu, mesmo nesse mundo que a gente já entrou, que eu não entrei, quando eu inaugurei, não tinha esse mundo digital tão aflorado, com digital influencer. Até hoje, continua sendo a estrela, a minha cliente. Eu sou coadjuvante, eu estou ali para integrar aquilo tudo, mas eu não sou a estrela principal, eu fico focando nela. A Bruna, há 17 anos atrás, ela lançou uma coisa que hoje as lojas estão buscando, se reinventando. Por exemplo, a Nike criar a loja flagship num lugar como, por exemplo, a de São Paulo, em que você pode se arrumar, treinar, testar o tênis e ir para uma focando na experiência. Focando na experiência do cliente. Bruna, 17 anos atrás, fez Não a experiência do cliente, se arrumou, criou o camarim do cliente se ficar à vontade dentro da loja dela. Então, eu acho que é uma inovação para a época. Eu Imagina vejo isso. outra coisa importante, que é a conexão com o cliente, sabe? E é uma coisa muito forte, porque as grandes empresas hoje em dia, elas não têm, elas estão
voltando para esse caminho, né? Porque Resgatando isso. resgatando essa conexão, porque o humano, né, a proximidade com o teu cliente é quem vai te dar ali a confiança. Então, você conectar com o cliente é um negócio que hoje em dia as empresas estão tentando fazer de todas as formas. Isso- E é uma coisa que conecta E esse tipo é de... o que eu não quero perder. Sim. Porque às vezes quando a gente está para perder, eu disse, não, essa não é a minha identidade. Reforçando o que Paula e Bruna falaram, né? Você tem que, ao trazer o cliente para dentro da sua loja, por que ele não vai comprar na internet, que é a moda hoje? Porque ele vai ter a experiência de Isso, venda. exatamente. A Bruna vai transformar o cliente dela na estrela. Entendeu? Só o cliente presente e tendo contato de você estar presente em lojas como essa, em empresas como essa, que trazem essa reconexão para com o cliente, principalmente no pós-pandemia, isso vai fazer toda a diferença e as lojas físicas com essa experiência jamais vão morrer. Bruna, te perguntar uma coisa, porque assim, uma outra tendência que eu vejo, né, essa questão de você entender que nem todo mundo é o seu cliente, você acaba tendo que decidir um nicho, né, qual é o meu cliente, qual é o perfil do meu cliente, porque não existe mais aquilo de, todo cliente é cliente. Eu acho que se você focar de uma forma muito abrangente, você acaba não atingindo o seu público. Tu consegue ter bem definido quem é a pessoa que é a cliente do Camarins, tu consegue ver, fazer essa distinção de para quem você está vendendo? Hoje sim, entre acertos e erros e experiências negativas, porque eu comecei com uma loja que era só moda feminina, depois eu fui para um espaço maior ainda, eu passei 5 anos na casa, naquela que eu inaugurei, depois eu construí um lugar e lá eu aumentei muito, então eu entrei, aí foi meu grande erro, porque eu não fiz um estudo para isso, estava dando certo a Camarim Moda, e eu fui para Camarim Casa, eu fui para Camarim Homem, eu fui para Camarim Festa, eu tinha tudo isso dentro de uma loja. E aí eu fui perdendo meu capital. E para eu construir, eu também pedi empréstimo. Eu não tinha, já não era mais a ajudinha do pai lá do começo para fazer a loja. Já era uma coisa que tinha que. Então, assim, eu já fui audaciosa demais. Eu dei um passo muito, muito, muito longo, ainda com poucas lojas holandesas, nessa época, com 5 anos, eu já tinha umas 4. Outro dia eu estava fazendo conta, já tem mais de 25 lojas holandesas de roupa. Sim. Entendeu? E 20 anos atrás, tinha eu que inaugurei, aí foi cada ano uma foi indo ali pro mas muitas próxima. vindo do shopping. Entendeu? Muitas que já estavam no shopping resolveram buscando ali, se espelhando numa loja que deu certo que e deu tentando certo. a mesma Então eu coisa. tomei esse e fui muito desse passo muito maior. O que não foi muito legal, porque eu deveria ter, ao invés de hoje eu me arrependo de ter realmente ido para um lugar legal, construído ainda a identidade da loja, aquilo tudo que eu comecei, que foi o que me fez ser diferente. Não foi só eu ser a primeira da holandesa, foi todo o meu DNA de educadora que eu colocava lá dentro da loja, de pessoas, de conexão, que eu tive isso 15 anos com os meus alunos. Então, eu trouxe isso para o lado do empreendedorismo. Então, assim, aí eu achei que foi meu ponto vaidade, imaturidade, e eu não consegui, eu deveria ter melhorado a Camarim e não ter aumentado tanto, porque aí eu tive que ter muito mais despesas. Eu tinha 3 lojas, 4 em um lugar. E tu fez o movimento contrário com quanto tempo que você ampliou e tu voltou para o DNA original? Hoje a Camarim hoje é só feminina. Hoje voltou a ser só feminina. Sim. Eu tinha uma loja, quando já tinha 12 anos, errando ainda nesse segundo ponto, eu transformei, desisti, porque primeiro o contrato acabou do terreno que eu aluguei, que eu construí, é uma loucura. Eu construí num terreno alugado. Aí eu pagava X, quando virou o contrato, ela queria tipo 30% ou 40% a mais, aí eu me vi com o ponto que eu fiz, com tudo que eu fiz, empréstimos feitos, eu falei, caramba, não tenho condições de ter uma loja com 30% ou 40% a mais de aluguel. E outra coisa, eu estava tão envolvida nos meus problemas, nos boletos, em tudo aquilo que cresceu a loja, eu não estava conseguindo, que eu perdi a identidade, eu não sabia mais que era meu cliente. Eu não tinha mais contato com o meu cliente no salão de venda. Eu não sabia se eu comprava PMG, se eu comprava casual, se eu comprava festa, porque eu queria comprar, porque eu tinha que agradar todo mundo. A importância de nichar, né? De fazer aquilo que eu falei, de você focar. Eu voltei a nichar quando eu saí da holandesa, aí eu percebi. Falei, gente, eu já tive
12 anos de vitrine. Eu não preciso mais dessa vitrine com metro quadrado mais caro de São Luís, que era holandês. Que já era conhecida. Eu já tinha essa vitrine, eu explorei ela num período que eu deveria. Aí eu continuei no bairro, continuei com as minhas clientes, mas fui para um lugar menor. Aí eu resgatei e voltou. E eu até modifiquei o nome, de tanto que eu sentia falta do início da Camarim. Então virou Camarim Exclusive. Quando eu saí do Holandeses e fui ali para a Avenida Avicênia, porque eu queria justamente que meu cliente atentasse que ele ia voltar a ser exclusivo. Fez um estudo de mix, né? Nichou bem corretamente pelo conhecimento que tu tinha de mercado. E aí as coisas voltaram para o trilho, né? bem, né? É normal a gente se empolgar quando a gente ama o que a gente está fazendo, a gente quer crescer, a gente quer buscar algo, a gente quer levar mais daquilo ali, da nossa essência para mais pessoas. Só que muitas vezes isso não é a melhor forma de crescer sem perder a essência, né? Eu penso hoje, a minha maior lição é que todo crescimento tem que ser calculado no lápis. Sim. Não é só no sonho. Eu comecei com um sonho. Eu errei muito, porque não é fácil ser pioneiro em nada, entendeu? E assim, eu gastei muito, não tem referência, não tinha ninguém, não tinha concorrência, tudo que eu achava. Então, assim, eu tinha um capital de giro, ele voou. Meu capital de giro voou em menos de 3 meses de loja aberta, porque eu idealizei uma coisa, aí eu tive que humanizar mais ainda, porque as pessoas tinham medo daquela loja na rua. Enorme a loja. Ser uma loja cara. Sim. Aí eu tive que tirar um pouco essa cultura, com o meu jeito de ser, com o meu jeito simples também, de mostrar que eu não estava tentando, que qualquer pessoa poderia comprar. E tentar trazer. Então, para tentar trazer essa pessoa, eu fiz assim, loucuras que vocês podem imaginar dentro de uma casa com uma piscina com um deck. Eu fiz desfile, eu fiz pocket show com maridos das minhas clientes, eu fiz exposição de carro. Quando a BMW começou a instalar aqui, eu fiz tudo que vocês podem imaginar. E tudo isso ainda não tinha aquela cultura muito de collab. De parceria, né? Essa palavra não existia, né? Não existia. Era tudo eu sozinha, com meus recursos. Bruna, em todos os momentos, aí, sempre na experiência do cliente, collab, nicho de mercado, fazendo a coisa exclusiva. Agora, era nas unhas, como o pessoal fala, fazendo nas unhas. Isso teve seu lado bom e teve seu lado ruim, porque eu me descapitalizei. E aí eu tive que correr a banco, fazer um monte de coisas que eu não planejava. O famoso dar uma marcha ré para depois engatar duas para frente. E eu gasto graça que todo mundo acha que tem 4 anos que eu estou na Camarim Exclusive, ali na Avenida Avicênia, e todo mundo acha que eu retrocedi. E eu, nesse momento que está todo mundo de resgate de tudo, eu acho que eu voltei a me encontrar. Isso é que é bom, né? Tu sentir que... Isso é humildade, e eu acho que tem muito controle emocional nisso, porque, querendo ou não, a empresa, ela é o nosso sonho, né? Muitas vezes o nosso único projeto de vida, nosso filho. Então, quando a gente, de alguma forma, ali não sai como a gente gostaria, né? A nossa expectativa versus realidade, a gente fica decepcionado com nós mesmos. Eu queria saber de ti, como é que, para ti, os seus desafios enquanto gestora, de hoje. Olha, eu acho que eu ainda preciso aprender isso, eu acho que eu já aprendi isso aqui. Eu preciso aprender tudo, todo dia. Porque a Camarim de hoje não é a Camarim de 17 anos em nenhum sentido. Porque eu preciso otimizar custo, eu preciso agora procurar quem pensa que nem eu para fazer collab, porque não dá mais para a gente fazer nada sozinho. Eu precisei me ser humilde, como tu falou, o suficiente para abrir mão de algumas marcas que me davam pressão e que me ocasionaram endividamentos. Por quê? Porque eu tive ego de querer tal marca, aquele encanto, tudo é fascinante, né? E a passagem de avião que eles te mandam, o hotel 5 estrelas que eles te colocam e a responsabilidade que tu tem em comprar alguma coisa que tu não acredita. Sim. Entendeu? Hoje, eu já digo não. Mesmo sabendo que talvez eu perca determinado nicho. Porque existem pessoas que só usam marcas X. Tem pessoas que usam marca X, mas usam também o que gostam. Então, eu estou tentando mesclar. Eu tenho mais uma ou duas marcas conceito na minha loja, mas eu tenho hoje mais marcas juntando comerciais. Eu não tenho só uma boutique de marca cara. Porque senão eu estava diluindo mais ainda esse nicho. Sim. Porque eu só vendia para quem ia
um aniversário top, para um casamento, um evento que ela estava com uma possibilidade maior de investimento naquela peça. Mas e o dia a dia? E o trabalho? Que às vezes você quer uma roupa legal, bem cortada, mas você não precisa ser aquela grife, aquilo ali, entendeu? Então, isso tudo eu reaprendi. Custo altíssimo, um custo muito alto, mas é o crescimento, né? Eu digo que a maturidade é muito boa. É muito boa a gente a idade mesmo faz a gente evoluir e se transformar, Os né? erros, né? Os erros que Como você... é que tá esse teu relacionamento hoje com a gente falou muito de experiência do consumidor e tal, teu relacionamento com o digital? Tu estás hoje no mundo digital, tu investe muitíssimo no mundo digital, ativo. Agora eu não participo dele diretamente, porque eu tenho muitos exemplos de empreendedoras que hoje são modelos da sua própria marca. Sim. Eu ainda não consegui me desprender suficientemente para isso. Mas a loja está lá. A loja tem seus 29 mil seguidores, todo dia história. Aí é criatividade. Tu vende no digital? Vendo muito, mas não para fora. Só aqui. O WhatsApp, só para os clientes internos. Perfeito. Hoje eu tenho muita venda. A pandemia trouxe uma coisa. Eu não tinha quase delivery. E as pessoas agora... de roupa, né? Isso era pouco, né? Delivery de roupa. Começou isso na pandemia. Elas entenderam e elas acostumaram. Elas já podem ir na loja, mas elas se acostumaram em receber a roupa para provar em casa. As clientes mais próximas, nós passamos por uma etapa de venda um pouco mais longa, porque a gente manda roupa, e mais custosa. A gente manda roupa às clientes próximas, né? Porque não dá para tu mandar roupa para provar para todo mundo, né? Desconhecido. Até que eu tenho loja física, eu preciso ter essa roupa também na loja. Tem que ter cadastro, né, papai? Tem que saber quando vai para lá, já vai no cadastro. Se a roupa não... cadastro. Se a roupa não voltar... que tá sempre comprando Se a roupa não voltar, já blipa no WhatsApp do cliente lá. Isso aqui é sua nota fiscal, seus boletos, tá? Aí ela vai... A cliente experimenta, devolve, para depois que a gente disser, devolveu tanto, ficou com tanto, aí sim ela vai pagar. Ou seja, essa venda demora, às vezes, de 3 a 4 dias, 5 dias. É um vínculo de confiança, mas é uma coisa que faz com que as pessoas ganhem tempo, né? Porque hoje em dia o tempo, eu acho que é uma grande moeda. Isso. Você não tem tempo para ficar indo fazer várias coisas, você quer tudo para ontem, na verdade, né? Hoje em dia, comodidade, conforto. De novo, a experiência do cliente, né? As marcas de luxo hoje, grifes que tem, como tu falou, tem um custo isso para fazer, tem uma demora, mas as marcas que têm uma margenzinha aí que querem entregar esse diferencial para o cliente, né? De mandar na casa dele, isso aconteceu muito com essas marcas durante a pandemia e a gente viu muita gente se reinventando, né? Tendo que, obrigatoriamente, para continuar a atender, né? Mudando, eu acho que a mudança... Sabias que eu ainda... Aí eu vou falar um lado fraco ainda, que vocês estão perguntando o que é que eu posso melhorar. Eu ainda não consegui colocar esse custo de ir, voltar, levar, trazer, eu ainda não consegui colocar na minha mercadoria. No teu markup. No meu mercado. Por quê? Precisa botar. Precisa, mas aí... Tem um custo. Porque tem o custo, mas entende. A internet faz... Se eu aumentar a internet, que meu concorrente direto, além das lojas físicas de São Luís, é a internet. Se tiver muito aumento disso, ela prova minha roupa e compra na internet. Então, é um mata-leão todo dia, porque assim, eu não posso viajar muito. Às vezes, o contador, o financeiro diz assim, não tá batendo. Eu falei assim, mas se eu botar, eu perco a cliente, porque ela não vai aceitar. Por exemplo, a minha cliente acostumou tanto que ela não aceita mais pagar pelo delivery. Não, o motoboy é por minha conta. Eu hoje tive uma discussão com o meu gerente, igual ao que o Bruno nós estamos tendo aqui no Papo Empresário, da seguinte forma: não, mas nosso concorrente cobra frete. Eu disse, meu amigo, política aqui é atrito zero com o cliente. Eu não quero saber do cliente estar discutindo, ele comprou, o cara que está comprando R$1.000. Aí disse, olha, tu vai ter que pagar mais R$20 aqui de delivery. Ele não vai querer pagar, vai achar que aquilo ali tá um incômodo para ele, um entrave na negociação. Então vamos buscar o atrito zero. Correto, do jeito que a Bruna está fazendo, meu amigo. Puxa de outro lugar. Isso é um grande desafio. Atrito zero, gostei. Gostei da atrito zero. Busca
arrumar esse markupzinho aí, É. bota teus R$ 15 do motoboy lá dentro daquela roupa O que lá, acontece mas tem que acontecer. é que realmente, assim, eu tô fazendo uma coisa que tá sendo difícil no nosso mercado, porque o maranhense, ele é todo mundo, mas aqui nossa cultura do desconto é muito maior, Existe. né? No Nordeste, na verdade, Nordeste, é mais é. fácil, Então, é mais quando eu forte consigo isso, né? convencer que eu tô mostrando, eu abro o Instagram da loja, da franquia, da marca, e mostro que eu tô vendendo o preço dela, é a única forma que eu tenho de convencer. Porque a cultura também do vendedor de moda, de luxo, é aquilo assim, mulher bota 3 vezes mais, compra 3 vezes mais. A gente, para chegar, eu não uso mais nada de frete terrestre, porque demora 12 a 15 dias para chegar uma mercadoria, ela já se tornou velha. Eu tenho que pagar aéreo. O imposto nosso é um dos maiores, né, que tem no nosso estado. Então, assim, é muito difícil essa combinação para eu tentar ainda ter um preço justo. O consumidor ele não sabe, né? O cliente ele não Não, sabe o que tem por trás ali de olha, tudo. se falar em preço, né, quando você busca só preço, você perde o cliente, ele não fideliza em nada. Do jeito que falou, o cara, a pessoa, enxerga o valor, né? A pessoa é capaz de experimentar a roupa dela e ainda pedir na internet. Olha a falta de percepção de valor Sim. que ele está tendo a Bruna aqui, ter a Camarim aqui. No dia que não tiver a Camarim, que ela precisar de uma festa de última hora, onde é que ela vai comprar roupa? A internet vai mandar para ontem? Não. A roupa vai vir de São Paulo. São Luís ainda é um lugar que a gente tem uns fornecedores com demora aí. Vai pagar um aéreo. Vai pagar um aéreo 3 dias, às vezes, mesmo que a gente não tem Sedex 10 aqui. Dias. Então, assim, um aéreo. Difícil. Olha a importância de você valorizar um empreendedor local. Né? Gente, olha, eu vou falar. Assim, não é porque é a minha loja, não. Mas, assim, eu gosto, o que me encanta, o que eu quero passar para o meu cliente, para as minhas funcionárias, que eu acho que é o mais difícil também, é preparar o meu funcionário, porque é esse encantamento, é essa coisa de ele poder ter essa liberdade, ele ser mimado. Gente, vocês não têm noção do que eu faço para o cliente, da hora que ele entra, a hora que ele compra e como eu fidelizo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Estou falando dessa fidelização e dessa tua entrega. Acho que uma grande dor de nós empresários é a gente fazer equipe. Né? Nossa. É conseguir que a nossa entrega, que a gente faz, esteja contente também da nossa equipe desenvolvendo, fazendo essa mesma entrega. Então, eu queria saber de ti, como é que é para ti esse desafio? Porque eu já digo que é um desafio, porque é um desafio para todo mundo. Todo empresário, como é né? esse desafio para você? Continua sendo. Eu tive funcionárias muito longas. Eu tive uma funcionária que abriu a loja comigo. Ela passou 15 anos comigo, por motivos pessoais, ela nem é mais empregada em lugar nenhum, assim, eu morro de saudade, inclusive, mas assim, eu preparei. Se eu tiver a paciência de preparar uma pessoa que esteja com vontade de aprender, que nem sempre todas estão, porque a loja de rua é diferente da loja de shopping. O shopping você tem fluxo, o shopping tem um cinema, tem a lanchonete, tem um parque, tem um evento, tem uma atração. E a gente não tem. E agora eu que não estou na Landesa, aí que eu tenho que dobrar a minha propaganda interna com o meu cliente. A atração é você. Não é as atrações do shopping, né? Você Entendeu? tem que fazer um diferencial. E elas, às vezes, muitas vêm de shopping. Então, elas já querem aquilo ali para ontem. E a loja de rua, ela vai conquistando, vai mandando, vai dizendo que chegou, vai mandando a sacola, vai voltando, Precisa atrair, né? E elas umas não têm paciência, porque estão acostumadas com fluxo. Mas, em compensação, às vezes eu mostro para elas uma boa venda feita, pode ser tua meta da semana, até da semana. Dependendo se ela conseguiu encaixar e perceber o que de fato aquela cliente está precisando e o que ela quer, até o nível de valor. Porque se mandar por mandar, não. Saber que essa é uma cliente mais... essa aqui é uma cliente mais uma autônoma, entendeu? Então ela gosta de comprar, mas ela não quer. Ela tem que entender as funções. Exatamente isso, estudar o cliente. É a famosa conversar com o cliente, isso perguntar trabalhoso, né? Eu falo para elas, essa conversa tem que ser no provador. Sim, eu digo, vocês têm uma magia que eu não tenho. Eu tenho quando estou na loja, eu bato na porta e digo, posso entrar? Aí eu tento captar alguma coisa, mas eu também não quero tirar
esse link delas. Eu não posso vender o tempo todo. Eu estou ali também para fazer outras coisas. Eu tenho compra, eu tenho pedidos. Já Então, ia te perguntar por compra. Compra dentro do teu segmento é fundamental, em todos os segmentos, mas Todos. digamos que dentro da tua proposta, né, existe ali a ideia das apostas, né? E isso é tendência, vai dar certo, isso aqui é o feijão com arroz que eu preciso ter na loja. Como é que tu faz as tuas apostas de Onde é que compra? tem esse filtro, meus esse teu amigos, filtro, né? Como é que eu já que errei funciona? demais. Eu já comprei demais por empolgação, por acreditar em uma coisa que... Eu já viajei na maionese, como diz assim, sabe? Nesses 17 anos. Então, A gente já fiz muita coisa por impulso, por imaturidade, às vezes até por vaidade. O meu critério, primeiro, eu tenho que estudar muito. E a outra coisa é me lembrar que São Luís tem uma cultura diferente. É muito Não bom. dá Tem para coisas que comprar não- tudo que todo mundo está Ah. usando, porque aqui, às vezes, as coisas custam a sinalizar. As pessoas têm ainda uma certa dificuldade para o novo. Então, eu Ou às agora... vezes a idade, né? A pessoa até seria arrojada para usar uma tendência, mas não tem. Aí não é uma idade que tem ali uma condição financeira para estar comprando uma tendência, né? Às vezes é Então, adolescente. assim, hoje a às vezes gente... É assim, a concentração X mesmo para que eu tente acertar. Eu já vou, por exemplo, só para vocês terem ideia, eu faço muito as compras do mês, né? A compra que tem as lojas que vendem de pronta entrega e que chegam com me mandam o lookbook, ou então eu viajo para São Paulo, olho numa loja e trago em mãos. Mas tem umas lojas, tem as marcas que só aceitam pedido. Então, por exemplo, nós estamos no meio do outono, não entramos nem no inverno, e semana que vem eu já vou fazer o verão. Então, para que eu faça um bom verão, eu já tenho que estudar um pouco os desfiles internacionais que já fizeram verão. Aí eu fico assim, caramba, vai continuar forte. Agora vai entrar tal coisa, porque não pegou. Aí eu não promociono. Aí que eu vou ter essa percepção de dizer assim, isso aqui vai encerrar, eu não vou promocionar, porque vai continuar forte na próxima estação. Não pegou agora, mas na próxima pega. Mas aí tem que ter o quê? O capital de giro. Bruno, Para tu manter esse erro. eu tenho um medo, né, danado dessa questão da compras, continuando isso aí. Como é a questão de, por exemplo, a moda é muito fluida, né? Isso hoje se usa, amanhã não usa mais. Como é que é essa coisa dessa margem do preço, do promocionar, para não ter prejuízo? Qual é o time certo, assim, de essa peça eu tenho que queimar agora que não vai mais ver. Como é que isso funciona dentro da loja de moda? Eu entendo um pouquinho, né, do meu lustre, da luminária, mas a luminária é 6 meses, é um ano. Teu, acho que é um 3 mês meses, depois, 6 meses, 3 né? meses. 3 Então, meses. como é que funciona isso aí? É um exercício muito de aprendizado diário. Não tem essa regra. Tem a regra da maturidade. Uhum. Aquela de você se empolgar menos e tentar ver... Hoje em dia eu vou com um número. E diz assim, tu tem tanto para tu comprar. Uhum. Antigamente eu comprava 2 vezes mais do que aquilo porque eu queria, porque eu achava legal. então tu vai com uma verba. Eu vou com uma verba Posso de comprar até aqui. projeção. Entendi. Então, por exemplo, a pandemia, depois da pandemia, até para fazer meta, tudo da loja, eu sempre comparava com os anos anteriores. Mas aí Mas furou agora a caiu um pandemia. pouco. É. Caiu a E qual é nível o teu de padrão comércio. comparativo hoje? É o teu estoque? É o mês? É o trimestre? E estoque roupa, vou te explicar, eu não vendo modinha. Eu não vendo aquela roupinha estampada de florzinha que a quando atriz enjoa... usou, que a atriz usou em tal dia. Que enjoa, ou então que a galera do Big Brother aí, tá usando. Não, essas coisas assim, eu tento evitar e trazer coisas mais atemporais. Pronto. Coisas mais clássicas. Mais né? clássicas. Isso aí já é um resquício de aprendizado de compra. Com certeza. Lógico que tu vai ali muitas vezes fazer tuas apostas, Já não mas estampa, tu coisa vai que mais marca segura. muito, né? coisa que marca muito. Aí, por exemplo, Essas mais lisas se ela mesmo. não posso nem dizer que uma roupa com 3 meses encalhou, mas provavelmente em julho eu obedeço promoção do calendário nacional. Então, em julho, todas as lojas no Brasil inteiro estão em promoção, porque em agosto começa verão. Aí, se eu tenho uma roupa que há 3 meses eu comprei, que é estampada e que não vendeu, ela vai para promoção. Mas aquela calça de alfaiataria preta, Não entra. Ela não vai. precisa entrar. Me ensina a comprar. Eu sou cliente, assim, quais são os meses que eu tenho que comprar? Eu adoro. Para quem adora. Para quem adora. de 2 gumes. Para quem adora uma promoção. Eu tenho cliente só de promoção e tenho cliente de coleção. Eu tenho um cliente bem definido, assim. Quando eu aviso, é a primeira pessoa, mas ela também passa 3 meses sem comprar.
Só que aí quando ela chega lá também, ela faz a compra da semana, não faz? Ela faz. Pois é. Agora, para mim, a história da promoção, ultimamente, é porque tudo são. A gente tem que. A marca tem que girar 60%. O máximo que tu tem que promocionar é 40%. 40. Pronto, já aprendi isso aí. E eu tô assim, naquela. Por isso é que não dá mais para se empolgar. Uhum. Que determinadas empolgações e vaidades de ego faz a gente se empolgar na compra e aí vai promocionar ela muito mais do que deveria. E nessa hora vai nosso lucro todinho. Um pouquinho do lucro que hoje está muito... Gente, a moda, antigamente, a cultura, pensa aí, quem era dona de loja? Quem era dono de loja? Filha de alguém muito rico, esposa de alguém muito rico, que o cara não quer que ela trabalhe e vou botar uma boutique para ela. Ou então alguém... Bem o estereótipo, né? O estereótipo. Existiu esse estereótipo, existiu. E não existe. Dependendo da geração, existe. Já existe, né? Ou então aquela pessoa, não sei quem está lavando dinheiro. Tem umas histórias assim meio macabra do que é moda. Ou do que é o... E a gente não... Talvez porque a pessoa conseguia, naquela época, não tinha internet, não tinha... Dentro do provador, meu cliente está procurando a roupa na internet. Ele me mostra. Ele me mostra que, Bruna, aí eu digo, às vezes, quando é pouquinhos, 30, 50 reais, eu justifico o que é, o frete, que é, infelizmente não dá, mas assim, se eu quisesse viajar, mesmo como os empresários de 30 anos atrás, e não promocionavam, os empresários tinham um mercado enorme, hoje em dia não tem mais tu lembra isso. a história do teu cliente te apertar e dizer que tu marca 3 vezes mais? É dessa época. É dessa época. É dessa época. Resquício dessa época. Tem essa má fama do resquício daquela época em que não se tinha concorrência, não se tinha pesquisa, não se tinha nada disso. E as pessoas Vocês às vezes estavam marcavam brincando muito. de fazer negócio, né? Sim. Porque realmente era o quê? Uma coisinha de luxo, uma brincadeira. E hoje em dia não dá para ter esse tipo de personagem como concorrente e nem como... Não dá, não existe. Eu olho diretamente, eu digo assim, quando eu vejo alguém e digo, eita, essa conta não está batendo. Sim, a gente sabe. Todo mundo tem não tempo. existe mais Todo mundo vê uma conconcorrência assim, que a gente fica assim, cara, como que essa conta tá fechando? Não existe mais mágica no mercado. Não Você sabe comprar, você compra bem, você vende dentro da margem correta. Como é que aquilo está acontecendo? Então, é alguma coisa, a conta não bate. Quem está pagando então... todas as contas, impostos, está tudo em dia, está trabalhando com coisa de qualidade, meu amigo, a conta não bate, entendeu? Alguma coisa ali está errada. Hoje em dia não dá mais para ser empresária do ramo da moda e colocar ela como um parque de diversão ou como alguma coisa para massagear teu ego, para te dar notoriedade em algum segmento que tu queira aparecer. Não. Eu digo que a pessoa, se for inteligente, se ela tiver muita vontade disso, ela contrata uma rede aqui de marketing, ela vai ter alguma coisa que não seja tão custoso como abrir uma influência. loja. Vira influência. Falando em influência, eu queria te perguntar, como é que é a tua percepção em relação a influenciadores, em relação à tua marca? Como é que tu sente isso? Como é que tu sente a importância disso? De ter pessoas ali conversando com a tua marca no digital, né? Eu tenho muita dificuldade. Porque... De encontrar uma de influenciadora, de escolher como é que tu vai... Porque não necessariamente porque ela tem muitos seguidores, ela alcança o meu público. Sim. Exatamente. Entendeu? A questão do eu nicho, super né? respeito. Às vezes tem umas pessoas que me apresentam assim, eu tenho não sei quantas mil, a gente vê os dados, elas estão muito organizadas, elas vêm com mesmo... Aí eu olho assim... Mas não conversa com o teu público. Então, meu cliente, o que é que eu fiz? Eu tenho... Meu cliente, meu digital influencer é meu cliente. A cada 2 semanas eu convido uma cliente com um tipo físico totalmente diferente uma da outra. Ela vai fazer uma sessão de fotos na minha loja. Volta aquele princípio de que a estrela é ela. Ela se sente valorizada. Ela, além de se sentir valorizada, ela é comercial. Uma loja inclusiva. Real. Né? É uma loja inclusiva, real. Tem que ter cuidado. Mas claro que eu tenho também as modelos, que eu não tenho digital, mas eu tenho as modelos, as meninas bonitas, que às vezes chegam na mercadoria e eu preciso vestir em alguém. Que é a tua presença digital. Pra gente finalizar, se tu fosse te dar um conselho lá atrás. A Bruna de 20 anos atrás. Lá 20 anos atrás. Bruna, pelo amor de Deus, não faça isso, isso, isso e isso. Segura teu ego. Segura teu ego, aprende a comprar, estuda mais e seja humilde, porque
É isso que a gente precisa o tempo todo, entendeu? Bacana. Fechou. Obrigado, Bruno. Obrigado por estar aqui Bruno. com a gente, viu? Obrigado. E você Vários fica ligado, insights, né? fique ligados aí que a gente vai ter Muito- outros convidados aqui para vocês conhecerem. Muito aprendizado, gente. Aqui a gente fica muito feliz de poder escutar as histórias e ser tocado por elas, né? E poder usar no nosso dia a dia empresarial. Beleza, então para você que está assistindo a gente, segue a gente no Papo de Empresário no Instagram e também na Epapu a gente vai estar aí participando da TV Epapu aí para que você possa também assistir aqui na íntegra. Dá o teu tchau, Paula. Tchau, gente. Grande prazer. Admiro demais Bruna. Acompanho o trabalho dela. Sei que é super de qualidade e eu sou fã. Então, grande prazer estar aqui com você, Bruna. E grande prazer estar com os meninos aqui também, sempre entrevistando Nossa, e eu, pessoas sou fera maravilhosas. aqui do meu lado. Obrigado, Bruna. Obrigado, Valeu. Bruno, mais uma Até vez. mais, gente. Tchau, Até a tchau. próxima.